Boa noite a todos e todas. Como eu não sei se tem pessoas que me conhecem, eu sou a professora Rosa Martins, coordenadora do LEPGEL, professora do Departamento de Geografia, e represento aqui, né, a coordenação do LEPGEL, que está, né, à frente dessas rodas de conversa que tem mensais. E nesse mês, né, no dia de hoje, o tema é a educação de jovens e adultos. Na realidade, começou tudo que cada orientando de mestrado, de doutorado, organizava uma roda tendo como temática a sua pesquisa. No caso, a Su, pesquisa sobre educação de jovens e adultos desde o seu TCC, né, Su? Então, vem aí um tempo aí discutindo as questões de eixo. E aí ela traz as suas convidadas que ela vai apresentar. Então, eu agradeço muito, muito a presença de todos e todas que estão nessa sala. Espero que vocês possam ter uma noite muito gostosa. Como eu disse, é uma roda de conversa, não é nada formal. Vocês podem participar tanto pelo chat, como abrir o microfone, levantar a mãozinha, enfim, né? Então é isso. Boa noite a todos e todas e tenham um bom trabalho, tá? Su, passo a palavra para você que está à frente da coordenação da roda de conversa. Obrigado a Vivian, querida, né? Parceira aí da Secretaria de Educação de Florianópolis, e a professora Larissa, nossa egressa do curso, e hoje professora que atua com EJA, né? Recebe nós para estágios, enfim, tem feito algumas parcerias aí conosco, tá? Agradecer muito, muito a vocês por estar aqui conosco. Obrigada. Estão me ouvindo, né? Boa noite, então. Tá, obrigada. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos, né, nessa terceira roda de conversa do LEPGEL, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas de Educação em Geografia. O tema da roda, dessa terceira roda da noite de hoje, é a educação de jovens e adultos e a geografia escolar, né? Nós já tivemos duas rodas nos meses passados, como a prof. Rosa falou, e eu quero, antes de mais nada, agradecer, né, todos os presentes, todos que aqui estão, estudantes, professores, né, alguns que a gente, pelo nome eu não estou reconhecendo, mas agradeço também o interesse, né, por esse tema e por essa roda, por estarem aqui hoje. E um agradecimento muito especial às nossas convidadas, né, a professora Vivian, a professora Larissa, que eu já vou apresentá-las com mais detalhes e passar a palavra para elas, né, e quero agradecer também tem feito acontecer, permitido, né, que essas rodas tenham acontecido, as anteriores e essa da noite de hoje também. Então, para me apresentar, quem não me conhece, eu sou a Suelen, eu sou professora no Departamento de Geografia, né? Eu trabalho com as disciplinas de ensino de geografia, as disciplinas pedagógicas no curso de Geografia Licenciatura, e sou professora na UDESC em caráter, efetivei esse ano na Prefeitura de Florianópolis, né, na Rede Municipal de Educação. Então, sou professora de Geografia atualmente numa escola da rede, né, lá no bairro de Canasvieiras. Trabalho com os anos finais, não trabalho com EJA na Prefeitura, trabalho com os anos finais do ensino fundamental. Também estou no último semestre sou doutoranda, estou no último semestre do curso de doutorado, né, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE, da UDESC também, e tenho estudado no doutorado, né, eu venho estudando a EJA desde o meu TCC, mas no doutorado eu tenho estudado a formação de professores para atuarem na educação de jovens e adultos, né? E eu também faço parte sou integrante do LEPGEL, né? O laboratório que está promovendo essas rodas de conversa. Então, antes de iniciar a apresentação das convidadas e passar a palavra para elas, eu quero fazer uma rápida fala aqui, né, relacionado ao tema que eu tenho um pouco mais de propriedade para falar nesse momento, que é o meu tema de estudo, formação de professores para a educação de jovens e adultos, né? Mas a título de introdução, não vou me alongar muito nessa parte inicial, tá? Então, o que eu quero falar um pouquinho, né, é sobre uma etapa que foi realizada no início da minha pesquisa de doutorado. Como eu falei, eu já estou no último semestre, né? Mas na etapa inicial, eu fiz um estudo que
um estudo que eu posso dizer, um estudo comparativo, né, entre dois levantamentos ou o estado do conhecimento, como preferirem, relacionados a esse tema, né, que eu citei, que é a formação de professores para atuação na EJA. Né? No entanto, quando a gente fala de formação de professores para atuação na EJA, a gente está dialogando com tudo que diz respeito à educação de jovens e adultos. Né? Mas focando aqui, né, nesses dois levantamentos que eu quero levantar essas questões rapidamente. O primeiro levantamento, já que é um estudo comparativo, vou apresentar rapidamente quais são esses dois, né? Esse primeiro levantamento, ele foi realizado por mim, na primeira etapa da pesquisa, né? E eu busquei conhecer, né, e identificar os principais resultados de pesquisas de dissertação e teses, né, de mestrados e doutorados, que se dedicaram a esse tema, formação inicial de professores para a educação de jovens e adultos, que foram publicados na década, né, que corresponde ao ano de 2010 ao ano de 2020. Eu realizei esse estudo mais ou menos ali no ano de 2021. Né? E aí, após levantar todos os trabalhos, esses trabalhos publicados, que tinham esse tema como um tema central nas pesquisas, né, eu encontrei, então, um total de 32 trabalhos que falavam sobre esse tema. E aí eu estudei, né, esses trabalhos e identifiquei, então, quais foram os principais resultados e os apontamentos realizados por esses pesquisadores, por esses autores dessas pesquisas. E o segundo levantamento que eu falei, ele foi um levantamento que não foi realizado por mim, né, foi um levantamento feito, coordenado pelo professor Sérgio Haddad. Sérgio Haddad, quem é do campo da EJA, né, provavelmente conhece, já estudou, já ouviu falar, né, uma autoridade no assunto, e foi publicado em 2002. Né? Esse trabalho foi um grande trabalho que foi financiado e promovido pelo MEC, o Ministério da Educação, e foi coordenado pelo professor Sérgio Haddad, mas contou com a participação de vários pesquisadores, né, de vários estudiosos do campo de estudos da educação de jovens e adultos. Então, esse grande trabalho, né, esse grande levantamento publicado em 2002, ele consistiu na análise de pesquisas, assim como eu, de dissertações e teses, que tratavam sobre a temática da EJA, no período entre 1986 e 1998. Então, no meu levantamento, eu considerei 10 anos, né? A década ali de 2010 até 2020. Esse trabalho foram 12 anos, né? Consideraram de 86 até 98. Então, esse grande trabalho de estado do conhecimento tratava o assunto, né? O tema EJA. No entanto, um dos capítulos desse trabalho, foi publicado em 2002, era exatamente o mesmo tema daquele primeiro levantamento que eu realizei, que eu falei para vocês, né? Que é um capítulo desse trabalho, fala sobre formação de professores para a educação de jovens e adultos. No caso desse levantamento, desse capítulo, os autores, né, os pesquisadores, encontraram 11 trabalhos. Eu encontrei 32, em 2010 a 2020, eles encontraram 11. Né? Então, eu não vou me aprofundar nas questões, né? Mas eu vou apresentar, bem resumidamente, os principais pontos que são comuns nos dois levantamentos. Né? Então, por quê? Porque existem algumas questões que permanecem, que foram identificadas pelos pesquisadores naquele período, né, no final do século passado, e que eu identifiquei novamente no meu levantamento, no levantamento que eu realizei, que os autores de 2010 a 2020 continuaram identificando, levantando essas questões, né? Então, como se repetiu, eu resolvi chamar atenção para essas questões que foram trazidas pelos autores, que aparecem com uma certa recorrência, né? Não foi um só autor e pesquisador que identificou isso, foram em ambos os períodos, né? E períodos até distantes relativamente no tempo. Bom, então quais são essas questões que se repetiram nos dois levantamentos? Primeiro, muitos professores da EJA carregam uma visão estereotipada, até mesmo preconceituosa em relação aos estudantes da EJA. O que, segundo esses autores,
é reflexo de lacunas na formação inicial, nas licenciaturas, nos cursos de pedagogia ou nos magistérios. Essa visão se refere ao entendimento dos estudantes como responsáveis ou mesmo culpados pelo abandono da escola no passado, ou pelo fracasso escolar que viveram. E também há uma crença entre esses professores da EJA de que os estudantes só estão interessados no diploma, ou seja, na certificação. Segundo ponto identificado nos 2 levantamentos é a fragilidade formativa dos professores nos cursos de licenciatura ou magistério, que muitas vezes não oportuniza estudos sobre a EJA nas diferentes disciplinas, nem mesmo, né, em estágios, em disciplinas optativas ou obrigatórias. Terceira questão, o caráter de improvisação na prática de muitos professores na EJA, porque eles aprendem a lidar com os estudantes da EJA e com a própria modalidade nas próprias experiências do dia a dia de trabalho. Quarto ponto, a dificuldade de qualificação do trabalho dos professores, tendo em vista as condições de trabalho precárias, a desvalorização profissional e, em muitos lugares do Brasil, a ausência de planos de carreira desses professores. Quinto ponto, embora com dificuldades, muitos professores buscam por conta própria, individualmente, aprender sobre a modalidade da EJA para qualificar sua atuação. Eu já estou encerrando, tá, essa parte. Sexto ponto, reconhecimento de que os conteúdos a serem trabalhados na EJA devem ir além dos conhecimentos historicamente sistematizados, mas também os saberes populares, do cotidiano, do trabalho, das comunidades e dos coletivos. E, por último, sétima questão, a importância da formação continuada para os professores da EJA, primando pela articulação entre teoria e prática e pelo entendimento da educação como um direito. Aí abre aspas. Espaços e tempos voltados para a reflexão profissional, para o encontro com os pares, o diálogo que articula teoria e prática, o estudo com vistas à qualificação da atuação pedagógica são fundamentais para a concretização de uma modalidade que respeite jovens, adultos e idosos, tendo como horizonte a sua emancipação. É o que indicam as pesquisas em ambos os períodos estudados. Então, dito isso, eu quero agradecer mais uma vez a gentileza com que as convidadas aceitaram participar desse encontro, né? A professora Vivi e a professora Larissa, pelo tempo que disponibilizaram também para estar aqui compartilhando, né, os conhecimentos e as experiências delas. Além de ser um momento de construção de conhecimento, né, e de diálogo, é uma possibilidade também de que vários estudantes que estão aqui nesse momento se interessem e se aproximem um pouco da educação de jovens e adultos, né? Inclusive, muito possivelmente, no futuro próximo, a gente pode ter, né, alguns desses licenciandos atuando na EJA, inclusive na EJA da rede, né, de Florianópolis, na educação de Florianópolis, e que é de onde fala a nossa primeira convidada, que eu já vou apresentá-la e pedir e passar a palavra para ela, que é a professora Vivian de Camargo Coronato. Ela é coordenadora do Núcleo EJA Centro, da Rede Municipal de Educação de Florianópolis, e em seguida a professora Larissa Ana dos Santos, que é professora egressa da UDESC, né, professora de Geografia na Educação Básica, que até onde eu sei, nesse momento não está atuando na EJA, mas há pouco tempo atrás estava aí à frente de algumas salas de aula de educação de jovens e adultos, não na prefeitura, mas no estado. Já vou também depois pedir para ela falar um pouquinho melhor da trajetória dela. Eu peço que todas as dúvidas, né, comentários, considerações, todo mundo fique à vontade para enviar pelo chat, a gente vai anotar, e ao final das falas a gente compartilha, né, com elas, se for pergunta para que elas possam responder, né, tirar as dúvidas. E quem quiser também ligar microfone, câmera, também será bem-vindo, mas eu só peço para aguardar o final da fala delas para que faça isso. Então, eu sugiro, eu vou pedir para a professora Vivian, pode ser, professora Vivian, podes começar a tua fala? Claro, então, tá, pode obrigada, ser. qualquer coisa estou aqui. Então, boa noite a todos, todas e todos. Gostaria de agradecer o convite, é sempre bom a gente conversar sobre EJA e falar que, assim, eu não preparei muita coisa, porque a ideia era um bate-papo. Mas eu achei importante da gente começar contando da especificidade da EJA de Florianópolis,
né? A modalidade EJA em Florianópolis, ela tem um formato diferenciado das outras EJAs no Brasil, né? Então, achei legal a gente contar um pouquinho da história de como é que se deu essa modalidade diferente aqui, né, em Florianópolis. Tudo começou há um tempo atrás, não, mentira. Tudo começou por volta dos anos 90. Aqui a cidade de Florianópolis, ela sempre ofereceu, né, modalidades de EJA, geralmente era com ciclos, com fases, parecia muito um ensino supletivo, então era aquela visão de educação de jovens e adultos como supletivo, né, algo que você tem que, algo que foi perdido, tem que completar agora. E bem um pouco antes, nos anos 90, começaram a ter no ensino fundamental aqui em Florianópolis as classes de aceleração. Então, era uma ideia de ter classes separadas para que ficasse a equalização de idade e série. E aí, nessas classes de educação, estavam presentes a Sônia Carvalho, a Marilda Rios, e foi convidado também o Gilvan Oliveira. Então, no início, a classe de aceleração, mais 15 professores, tá, que participaram dessas classes de aceleração. E essas crianças iam para essas classes com a ideia de que elas eram culpadas, né, ou que a visão que os professores tinham e também da sociedade é que as crianças eram culpadas por não ter aprendido. E aí começou um trabalho com as famílias, de chamar as famílias, chamar as crianças, e a partir de então fez-se um belo trabalho, né, nessas classes, e o trabalho foi pela pesquisa. Então, a metodologia de ensino com essas crianças foi um modelo de pesquisa. E a partir do que deu certo nesse modelo, né, foi feita, então, uma proposta desse modelo ser utilizado na educação de jovens e adultos aqui de Florianópolis. Então, até o próprio Gilvan, tem um livro que eu vou indicar, eu coloquei aqui o nome, chama Interesse, Pesquisa e Ensino, que é do Gilvan Oliveira, de 2004, acredito que tem o PDF até no próprio site da prefeitura, provavelmente, que é um livro que conta a história da EJA e apresenta um pouco do princípio educativo da educação de jovens adultos de Florianópolis. Mas, enfim, então iniciou-se um modelo de EJA a partir da LDB, que abre esse espaço. A LDB ela não delimita a maneira de se dar as EJAs, você pode criar, né, os seus currículos, dependendo do sujeito. Então, a partir dessa abertura que está na LDB, bom, a EJA de Florianópolis foi construída a partir dos sujeitos, da especificidade do sujeito e tendo a pesquisa como princípio educativo. Tá? Então, um pouco da história do antes e do porquê que chegou-se ali. Em Florianópolis, a gente trabalha muito com a questão, então, dos sujeitos, e pensando nos sujeitos, a matrícula na educação de jovens e adultos é feita, jovens adultos e idosos, ela é feita durante o ano inteiro. Então, a qualquer momento, o estudante pode se matricular, não tem uma data específica, porque na vida é assim, né? Um vai e vem, então, se matricula na hora que você pode. Outra especificidade é que não tem disciplinas, não é um currículo disciplinar, não tem a questão de presença e falta, não se conta faltas, então você pode, o estudante, por exemplo, ele pode ficar 2 meses, teve de trabalhar, ficou mais 2 meses fora e voltar, ele pode retornar sem problemas, né? Não tem uma questão de você vai estourar de falta, vai perder o ano. Então, não existe isso na EJA de Florianópolis. Então, o que existe? Eu falei que não existe, né? O que existe? Primeiro, eu vou dar uma explicada, assim, depois acho que a gente pode conversar, né? A partir das especificidades. A EJA de Florianópolis, então, atende todas as pessoas, moradores de Florianópolis, a partir de 15 anos. A gente está dividido em vários, que a gente chama núcleos, pela cidade, e desses núcleos são divididos também em polos, que é em outras escolas. Então, a gente tem EJA em escola, a gente tem EJA em associações, por exemplo, a gente tem a EJA na Flodef, nas associações de deficiência, a gente tem EJA
no NET, da UFSC. A gente tem EJA com Pop Rua, com os moradores em situação de rua. A gente tem EJA nos morros. A gente tem EJA em centros comunitários. Tem na biblioteca, tem EJA que funciona na escola. Então, também tem essa ideia de que a EJA vai onde as pessoas estão, né? Então, se é na comunidade, é na comunidade. A gente já teve EJA na Associação de Coletores de Materiais Recicláveis também. Foi um pedido da associação, que é uma história bem bonita, né? É a associação que pediu para se criar uma sala lá. Enfim, temos essa míriade de locais de EJAs. E aí a EJA é dividida em 2 segmentos, que a gente chama são os anos iniciais e os anos finais. Os anos iniciais, a gente tem um professor pedagogo que dá conta da aula, e ali o princípio assim, que mais está presente é o princípio da leitura. Então, os estudantes não aprendem pelo aquele método de sílaba, de alfabetização, babé, bibabu, mas sim já da própria leitura, e essa leitura e esses textos são todos textos adultos. E também muitos professores pedagogos, é a questão da formação, que a Suelen tá no estudo, né? Como a gente não tem muito essa formação em EJA, muitos professores vêm com aquele olhar, os pedagogos principalmente, o olhar de criança. Então, muitas vezes, agora está parando porque a gente já começa a formação continuada dos professores assim no primeiro dia. Mas era muito comum a gente ver desenhinho, tipo textos infantis mesmo, com um monte de desenhinho para pintar, e esquecendo que a gente está lidando com adultos que têm questões de trabalho. Não é porque eles não têm o letramento, não têm leitura e escrita, que eles não são adultos e não se viram na vida, né? Então, a EJA trabalha muito com os saberes que essas pessoas têm. Elas são pessoas que, até hoje, como a Daisy Cord também, que é uma outra pesquisadora, tem o doutorado também sobre a questão da EJA e da tecnologia, ela fala, olha, essas pessoas sobreviveram até hoje, né? Então, também não é para pensar que falta para elas alguma coisa, elas estão ali, elas têm história, elas têm seus saberes. Então, no primeiro segmento tem essa questão da leitura muito forte. Então, você aprende pela leitura. Que é mais importante a pessoa saber ler, assim, na vida, né, no dia a dia, do que escrever. Escrever é uma outra habilidade, e ela, assim, se fosse para colocar em níveis, a leitura é mais importante, porque até a gente lê mais do que escreve no nosso dia a dia. A gente lê muito mais do que escreve. E a escrita que a gente tem no ensino, que a gente fala de regular, geralmente também é as pessoas que escrevem, mas elas não têm o domínio da escrita, né? Elas copiam, somos copistas. Então, é uma ideia também de não ter copistas, e sim ter pessoas que são capazes de ler, compreender e entender o mundo. Já no segundo segmento, o princípio que rege é o princípio da pesquisa. Então, as especificidades desses segmentos são que equivale aos anos finais do ensino fundamental. Os professores de área, a gente tem todos os professores de área, mas não existe aula, porque não tem disciplina, né? Então, a docência na EJA é uma docência compartilhada, são ao menos 2 professores na sala. A nossa formação é uma formação contínua, porque toda semana tem um planejamento semanal e tem textos de debate e formação continuada, além das formações assim gerais que também existem. É uma característica da rede de Florianópolis investir bastante na questão da educação continuada, e uma característica da EJA ter essa questão de conversa, de debate, de ideias desde o princípio, né? Foi uma luta para conseguir essas horas de semana de debate, mas pegando o exemplo da Suelen, a maioria das pessoas chegam lá e não sabe o que é EJA, aí como a gente trabalha com um método diferente, um princípio educativo diferente, não tem a mínima ideia de como funciona esse princípio, e como a maioria dos professores são substitutos, às vezes é a primeira vez que está dando aula, então sempre a gente fica num vai e vem, né? Porque sempre tem que retomar as questões, sempre tem os mesmos debates, mas enfim, essa é a realidade, creio que não só da nossa EJA. Mas o mais importante, assim, só para finalizar, para não falar muito, é a pesquisa com o princípio educativo, parte do interesse dos estudantes, dos sujeitos, e o currículo, que a gente chama pós-factum,
é feita a partir da própria pesquisa. E a gente costuma dividir esse currículo em 3 eixos, né? Onde que ele aprende, o estudante? Ele aprende no próprio fazer a pesquisa, né? Aprender a aprender, aprender a conhecer, aprender a descobrir, a ser o protagonista do seu próprio processo de pesquisa, reconhecer-se como sujeito dentro desse processo, né? E além de tudo, ele contextualiza o processo e partilha. Na EJA, todas as pesquisas depois elas são socializadas com os grupos. O segundo eixo é a própria apropriação das... O telefone, para, né? Fonete. É a apropriação das ferramentas da própria pesquisa. Aquela questão de fazer tabela, quantificar, saber escolher uma fonte, então também é uma forma de aprendizado. E o outro conteúdo é os próprios conteúdos da pesquisa mesmo, de cada problemática. Então, além de pesquisas, a gente também avalia com horas de produção externa, a gente avalia o estudante por um todo, para dizer. Então, tem o processo da pesquisa, eles têm diário, eles têm portfólio, e uma coisa é que o sujeito da EJA ele não é passivo, então é ele quem pede, quem solicita a sua certificação. E outra especificidade, gente, é tanta especificidade, é que a gente então não trabalha com nota, não tem disciplina, e a gente trabalha com horas. Então o estudante ele tem que cumprir no mínimo 1.200 horas de produção. E essa produção é quando ele está em sala pesquisando, fazendo alguma coisa. Tem uma característica da EJA também, que se o aluno vem, a gente fala muito para os jovens às vezes, se ele vem e não faz nada, ele não tem hora de produção, porque ele não fez nada, né? Ele não tem falta, mas ele não tem produção. Então é muito, você tem que produzir no sentido de fazer, estar pesquisando, estar pensando, né? Trabalhando com um grupo. Então, é um sujeito que não é passivo, tem que cumprir essas horas, mas a gente leva em conta as horas do currículo passado, de cursos também que essa pessoa está fazendo, às vezes faz curso no trabalho, então tudo é contabilizado, porque a gente vê o indivíduo como um todo e tudo que ele fez ou faz tem o seu valor. Então, acho que é isso, assim, bem resumidamente, tentando resumir. Obrigada, Vivian. Eu anotei um monte de coisa aqui, talvez até tenha alguém também querendo conversar agora, mas eu acho, né, eu sugiro que a gente passe para a Larissa, porque ela também vai trazer algumas questões, até especificidades, eu acho, né, do trabalho, no caso agora mais voltado para a geografia mesmo, né, a atuação dela na geografia na EJA, e aí eu acho que depois da tua fala, Larissa, a gente pode fazer todas as rodadas de pergunta, porque talvez, imagino que tu também vai dialogar com o que a gente trouxe até agora, né? Então, vou passar a bola para ti agora. Sim, sim, claro, com certeza. Então, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar novamente na UDESC, mesmo que de forma aí remota, né? Eu até brinquei essa semana que eu fiz 10 anos de UDESC, porque eu me formei recentemente no bacharel, então agora sou licenciada e bacharela em Geografia. E eu quero agradecer, então, a oportunidade e, ouvindo as palavras da professora Vivian, fiquei bem curiosa, nunca trabalhei na EJA, né, de Florianópolis, e tive diversas turmas aí no SEJA, que no caso é a Educação de Jovens e Adultos do Estado, e realmente é um modelo bem diferente, né? A gente trabalha ali com a disciplina que a gente chama de CCTT, que tenta trazer um projeto integrador, né, com temas transversais, enfim, dependendo aí do que a gente trabalha em aula, até mesmo dialogando com outras disciplinas, mas no dia a dia acaba sendo realmente um intensivão, né, e tanto que eu vou trazer algumas dificuldades do SEJA, que é nesse sentido também, de a gente ter que reduzir os conteúdos, né, e a geografia. Acredito que outras disciplinas também têm esse olhar bem conteudista, né, de que a gente tem que, eu brinco até, de vomitar o conteúdo, e no SEJA a gente tem que ter esse cuidado, né, porque não é só conteúdo dado, mas sim o aprendizado. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só me avisem se está tudo certinho, se está compartilhado. Sim, Larissa, está Sim? aparecendo. Então tá certo. Vou tentar ser o mais breve possível, né? Porque a gente que é professora, eu brinco que a gente é pago para falar, então se deixar a gente fica falando a noite inteira, né? Então, eu sou professora desde 2012, então eu estava, acho que na segunda ou terceira fase eu comecei a dar aula já no estado
de cara já peguei 40 horas, então já fui ver a realidade como é. Tanto que nas disciplinas de estágio eu lecionava, né, em escola, então eu conseguia ter esse outro olhar do professor no dia a dia. Então, isso foi bem bacana para a minha formação. Claro que a gente sabe que o professor, depois da universidade, é que realmente está com mais bagagem para conseguir encarar a sala de aula, né? Mas o SEJA, eu fui ter a experiência um pouco depois. Eu não fui de início, né? Foi no início mais o ensino básico, né? Principalmente o ensino fundamental. Atuei nas redes sociais e eu também vou trazer alguma coisinha aí do que eu já publiquei, e isso foi uma coisa que foi muito necessário na pandemia, porque a gente até vou comentar um pouco sobre isso, que a nossa atividade, né, foi mencionada em bytes, então a gente teve que produzir muito conteúdo, muito material para auxiliar os alunos, e principalmente o SEJA que eu trabalhava, que a gente tinha muita dificuldade de acesso à tecnologia, né, a diferença de faixa etária, alunos que estão no TikTok e alunos que mal sabem acessar um Facebook, né, ou até não sabem nem o que é e-mail direito. Então, isso daí foi uma ferramenta que me auxiliou bastante durante esse período, e tento ali trazer um pouquinho de conteúdo para o pessoal, né. Resumindo um pouco, assim, o SEJA, pelo menos pelo meu olhar, né, não um olhar tão acadêmico, mas um olhar mais prático do dia a dia, eu vejo que eu trabalhei no SEJA, que no caso é o Centro de Educação de Jovens e Adultos. Hoje eu não estou atuando mais no SEJA, eu estou na educação básica, no ensino fundamental, anos finais e ensino médio, em escolas particulares, mas quero muito voltar para o SEJA, porque para mim, assim, minha paixão é trabalhar com jovens e adultos. Eu acho que é onde a gente consegue mais colocar em prática aqueles sonhos que a gente tem durante a faculdade, né? De querer mudar o mundo, de querer transformar, enfim, através da educação, eu vejo que no EJA a gente consegue muito disso. A gente traz no SEJA a questão do tempo reduzido, né? Porque o aluno ele tem ali a necessidade de acordo com diversas demandas. Já tive aluna, né, principalmente, que deixou de estudar porque o marido na época não deixava, né? Ou teve que ir para o mercado de trabalho muito jovem. Diversas situações que a gente tem, então, traz essa oportunidade, né, para esses alunos. E a gente revê também sonhos que às vezes eles se perderam no meio do caminho. Então, a gente consegue, através da educação, novas oportunidades para eles, né? Um momento que eles conseguem ver novamente essa possibilidade. E uma flexibilidade também, porque o professor do EJA, né, do SEJA, ele, querendo ou não, ele tem que ter um olhar diferenciado, né? Para esse aluno que sabe que estudou, trabalha o dia inteiro, depois tem que ir para a aula, né? É cansativo, a gente sabe que o dia a dia não é fácil, às vezes tem que deixar o filho com alguém, né? No final de semana também, então essa flexibilidade a gente também tem que ter bastante, tanto que eu prezo muito por atividades mais em sala, que seja um momento mais produtivo, que em casa a gente sabe que é bem difícil, né? Alguns desafios aí que eu percebo, a diferença de faixa etária, ela é bem interessante, porque a gente tem pessoas ali convivendo numa sala de aula que, às vezes, no dia a dia jamais iriam, né? Além disso, também, a gente tem aí processos migratórios no Brasil, alunos do Pará, da Bahia, do Acre, do Rio Grande do Sul, enfim, convivendo, né, na sala de aula. E isso eu já passei por momentos também de bastante dificuldade, assim, onde eu tenho um aluno eu tive uma vez um aluno que tinha um telescópio em casa, conseguia ver planetas, e outro aluno que mal sabia o que era um planeta. E claro que no ensino básico a gente também tem essa diferença, mas no EJA isso é bem maior, né? Bem mais gritante. A gente tem que reduzir muito o conteúdo, né? Então, no SEJA, por exemplo, a gente trabalha com blocos. Então, cada bloco, cada disciplina você tem um semestre, basicamente. O aluno ele vai fazer no ensino médio, né? Ele vai fazer, então, um primeiro, segundo, terceiro ano em 6 meses, para cada disciplina. Então, o bloco ele dura ali em torno de 1 mês e meio, 2 meses. Então, é 2 meses que eu tenho que dar um conteúdo de 1 ano do ensino médio. Então, eu tenho que trazer muito mais a questão do aprendizado do que realmente o conteúdo. Eu reduzo o que eu acho que é mais importante, fundamental, principalmente para o dia a dia deles. Né? Então, o EJA ele tem muito esse olhar do que eu
Tanto que no início eu sempre busco conhecer um pouco mais do meu aluno, para eu saber qual é a realidade dele e a gente tentar flexibilizar nesse sentido. E como a gente tem, né, todos os problemas que a gente enfrenta na educação básica, a gente tem no SEJA também, que é a questão da estrutura, né? Então, a gente tem a questão, eu sofro muito com questão de projetor, né? Eu uso bastante vídeo, às vezes um slide, alguma coisa assim, mas que seja algo que não seja para contribuir, né? Não ficar mais cansativa a aula. Então, tanto que eu tinha uma turma que a gente já trabalhei no instituto, e lá eles cedem a escola, né, para a gente poder utilizar, mas como é uma parceria, algumas coisas a gente não pode usar do instituto. E eu tinha um aluno que ele levava o controle do ar-condicionado de casa e ele ligava o ar-condicionado, sendo que a gente não podia utilizar, né? Então, como a gente utiliza escolas, assim como Florianópolis, eu acho que a professora comentou ali, né? Eu já dei aula no NET, por exemplo, que é o núcleo da terceira idade da UFSC. Então, a gente utiliza espaços, né? E isso acaba, às vezes, trazendo também um pouco de falta de infraestrutura mesmo. A gente não tem aquele convívio diário com direção, coordenação, apoio pedagógico, tudo isso que a gente teria numa escola, né? Ou não, né? Depende da situação que a gente sabe complicado, tá? Eu trouxe algumas experiências aqui que eu tive em sala de aula, isso falando do ensino presencial, depois eu vou falar um pouquinho do remoto, né? Essa turma aqui foi uma turma que eu trabalhei na Associação de Surdos, era uma turma 100% surda, e eu tinha uma professora intérprete, então foi um desafio bastante grande. Eu não sei Libras, né? Tive que aprender alguns termos, né? E a gente acaba desaprendendo porque não tem a vivência, mas foi um momento, assim, bem interessante, que além de todas as dificuldades, né, tem a questão de que eles se comunicam através de uma outra língua, né? Tive sorte, né, de ter essa estrutura de ter o professor intérprete, porque poderia não ter tido, e daí o desafio seria ainda maior. Essa atividade foi uma atividade que a gente trabalhou coordenadas geográficas, então, para trabalhar aqui a localização, eu trouxe um mapa, né, e eu imprimi aqui maior, a gente fez equipes, fizemos um desafiozinho, dava uma balinha, um docinho, né, para quem conseguisse acertar, e a gente ali, através de um joguinho, de uma brincadeira, eles foram descobrindo, foram se localizando, se orientando, colocava no quadro, enfim. Foi bem bacana essa atividade que a gente fez. Essa outra atividade que a gente fez foi uma turma do NET, do Núcleo da Terceira Idade da UFSC, que eu me apaixonei por essa turma. Era uma turma bem bacana que trazia muitas histórias. A gente tem uma das alunas até, essa aluna aqui, ela era haitiana, ela já era formada no Haiti. Quando ela veio para cá, ela perdeu os seus documentos, ela teve que fazer tudo novamente, né? Todo o ensino médio. E, enfim, era bem desafiador. A gente tinha outras alunas aí com sonho de ser professora, com aquela ideia de professora, né? De antigamente, de como eles têm o respeito também. Eu brinco que os caderninhos das senhorinhas são a coisa mais linda, assim, elas são super dedicadas, então os problemas que a gente tem em sala de aula do SEJA são outros, né? Na sala de aula tradicional, comportamento, enfim, isso já. O respeito é bastante grande, pelo menos nas experiências que eu tive, né? Essa atividade era também coordenada geográfica, mas no momento ali no recreio, eu arrastei as carteiras, coloquei no chão, aqui, latitude e longitude, fui botando no quadro a localização e fui pedindo para eles se localizarem pela sala. Então, eu trouxe algumas atividades assim que trazem a ideia de como a gente pode se movimentar um pouco, pode sair um pouco do tradicional, mas não necessariamente precisa ser algo muito extraordinário, né? A gente sabe que a gente tem muita precarização de estrutura, de material. O sonho seria, né, a gente ter outras realidades, mas a gente tentar lidar aí com o que a gente tem. E no final foi super bacana, eles conseguiram compreender um pouco mais a questão da orientação, da localização, enfim. Rolou até um cafezinho depois, aquele momento que a gente tem de descontração, e esse apego também, essa vivência é muito legal, assim, do SEJA, porque é um momento que eles têm ali de retorno à sala de aula, né? Então, essa vivência deles é bem importante.
Essa outra turma aqui, aliás, é a mesma turma, mas é uma atividade que a gente fez com mapas. Foi bem bacana também. Eles tinham que se localizar, se orientar, e daí eles também buscavam, né, a cidade que eu já morei, onde eu gostaria de visitar, de conhecer, então foi bem legal também. Essa atividade foi com uma turma do SEJA no Instituto. A gente estava trabalhando projeções cartográficas, que é o conteúdo, né, da cartografia. E eu fiz uma atividade ali com balão, uma coisa bem simples que a gente consegue fazer no dia a dia para eles verem a distorção, enfim. Então foi bem bacana também. Uma coisa que é desafiadora do SEJA é que na sala de aula tradicional a gente tem aquela ideia de turma tal, né? E daí a gente tem um perfil de turma tal. No SEJA a gente não tem isso, pelo menos os que eu trabalhei, né? Porque o que acontece é que, como cada um tem a sua vivência, acaba, às vezes, que essas atividades em sala que fazem eles se relacionarem um pouco mais, mas acaba muito eles ficando muito, né, às vezes, indo para a aula, querendo ter aula e ir embora, né? Então, a gente tentar mudar um pouquinho isso, de trazer ali a sala de aula, fazer um sentido também para esses alunos, né? Como a Suelen comentou ali somente ter o diploma e se formar. Então, acaba tendo um pouco essa visão, mas por que não pode ser diferente disso? Né? De ter o aprendizado, de ter um momento de descontração, mas, claro, né, num ambiente escolar. E daí, né, veio a pandemia, né? Eu trabalhava com as turmas, os surdos e o NET, eu trabalhava durante 2020, aquelas atividades ali foram até março, e a gente teve um desafio bastante grande, né? As aulas, elas tiveram que ser assíncronas, ou seja, a gente tinha atividade impressa, a gente mandava toda a burocracia que se tinha, e a gente não conseguia ter esse contato direto, né? Via videochamada, enfim. Então, teve esse desafio bastante grande. Eu consegui manter com algumas turmas até a videochamada, mas o que aconteceu com muitos alunos foi que, pela situação, né, econômica, desemprego, enfim, muitos tiveram que trabalhar no horário que eles estariam estudando. Então, pela flexibilização das atividades que eles poderiam pegar no SEJA, fazer, entregar de volta, eles acabaram fazendo muito disso. A gente ficava numa busca diária de alunos, depois eu até vou mostrar ali a quantidade de alunos que eu acabei tendo que entrar em contato, enfim, pelo medo da desistência mesmo. Então, foi um momento, assim, bem delicado nesse sentido. Eu cheguei a ter turma de 4 alunos, 5 alunos. Então, teve uma dificuldade bastante grande. E uma flexibilidade a gente teve que ter, além do que a gente já tinha, né? Tive alunos que ficaram internados, perderam família, tiveram que viajar por conta de dificuldades, enfim. Então, a gente teve que ter esse olhar diferenciado para esse tipo de situação e que realmente foi bem difícil com muitos professores, né? De não querer muito esse tipo de situação, mas enfim, é o que a gente podia fazer, né, no momento, e era o melhor trabalho que a gente pudesse fazer. Daí no YouTube eu fui trazendo alguns conteúdos, alguns materiais, né? Eu trouxe aqui, claro, não vou passar o vídeo, mas um videozinho falando um pouquinho tutorial de como acessar o Google Classroom, né? O Estado disponibilizou um e-mail institucional para os alunos e para os professores, então a gente passou a utilizar essa plataforma e tinha muita dificuldade, né, de como acessar, tanto que no SEJA a gente acabou utilizando muito o WhatsApp. A gente passou aí ter as aulas, né, medidas em bytes, então a quantidade de arquivos, a quantidade de material, principalmente para o SEJA, que a gente não tem livro didático, né, ou que tem, a gente não tem muito acesso, os alunos não têm acesso, assim, é muito difícil. Então, a produção de material, a produção de atividades, né, nesse sentido, foi bastante grande, de ter que se organizar, né? Eu trouxe até um exemplo aqui de um material que eu fiz. Essa turma aqui é uma turma, bloco C seria terceiro ano do ensino médio, e o tema era diversidade étnica e cultural no Brasil. Então, eu passei a ter um olhar menos conteudista e mais reflexivo, onde tinha como objetivo refletir muito mais sobre o assunto e, a partir disso, ter o aprendizado.
E eu vejo que isso, assim, eu trago comigo até hoje, mesmo nessa situação, entre aspas, pós-pandêmica, né, do retorno das aulas presenciais, de ter esse olhar, não de unicamente pensar no conteúdo que está ali, mas de trazer reflexões nesse sentido. Então, eu trouxe aí algumas reflexões no conteúdo e foi bem interessante porque a gente pode, mesmo que de uma forma remota, assíncrona, mas conseguir trazer um pouquinho desse conteúdo, dessa reflexão para os alunos. Tivemos que ter um contato mais humanizado, né? Então, compreender aí os alunos, o que eles estavam passando, as situações, enfim. Os grupos aí que a gente teve, pelo menos eu tentei ser bem ativa nesse sentido, né, do SEJA, porque eu sabia da dificuldade que era o acesso deles à questão de internet, né? E querendo ou não, hoje o WhatsApp todo mundo praticamente consegue usar, é mais simples, né, do que às vezes um aplicativo extra. E aqui eu só trouxe um exemplo aí da quantidade de alunos que a gente adicionava, buscava, corria atrás, perguntava, questionava, buscava entregar as atividades, enfim, né? E esse contato aí diário era bastante grande. Até trouxe a ideia, né, de como não enlouquecer no ensino à distância, porque realmente eu via essa demanda muito grande e até hoje a gente vê, né, nessa situação pós-pandêmica, né, a questão da ansiedade, depressão, né, síndrome do pânico, enfim. Então, tentava sempre acalmar os alunos, muitos deles vinham conversar comigo, professor, eu vou desistir, não dá mais, não consigo, e a gente sempre buscando aí lembrar, né, por que eles começaram, né, voltaram a estudar, enfim, a importância. Até coloquei aqui um videozinho falando um pouco sobre o Plancon, né, que tinha do SEJA, porque se tinha, né, aquele questionamento, vai retornar, não vai retornar, enfim, então, de forma mais didática, eu busquei trazer algumas orientações do que era mais importante do Plancon e falava muito para os alunos, para eles sempre estarem por dentro, né, do que a escola está realmente colocando em prática e quais são as orientações aí importantes. Então, um documento enorme, a gente sabe que é difícil deles lerem, então trouxe de uma forma mais didática. E no fim das contas, vale muito a pena, assim, eu vejo que, como professora, que eu sei que eu não sou muito velha, somos jovens, né, eu não tenho aí muita experiência, mas o pouco que eu tenho do SEJA me fez crescer muito e fez eu aprender muito na educação, ver neles a superação do dia a dia, ver neles os sonhos sendo realizados, eles se formando, a gente sempre falando sobre Enem, sobre universidade, né, e eles conseguirem se inserir nesse meio que para muitos é impossível, né, diz eles, né, que é impossível. Então, o SEJA é uma oportunidade que a gente tem de tentar transformar em um pouquinho, né, da nossa realidade ao nosso redor. Eu encerro, então, a minha fala, desculpa se eu falei demais, gente, que eu acabo me prolongando, com uma frase do Paulo Freire, que eu acho que faz todo sentido, que diz o seguinte: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Acho que o professor ele é uma ponte, né, nesse sentido, de como a gente pode conseguir de um passinho de formiga, tentar transformar aí algumas realidades, né? E através da educação a gente consegue ter uma luz no fim do túnel. Agradeço a todos e estou aqui aberta, né? Que o pessoal aí quiser comentar, perguntar, enfim, estou aqui. Obrigada. Nós que agradecemos, Larissa. Muito obrigada. Eu tenho vontade de já começar a falar, mas eu não vou. Vamos, eu acho que deixar aí quem quiser, deixar um minutinho para quem quiser se prontificar para ligar o microfone e fazer alguma pergunta ou comentário. Ou quem quiser também enviar pelo chat, né? A gente teve uma pergunta ali do livro, mas a professora Vivian já enviou a referência do livro que ela comentou. E tinha uma outra coisa, o que era?
Ah, do IFSC, né? No IFSC eu acredito que é do próprio IFSC, a EJA, né? Não é a Prefeitura de Florianópolis que tem turmas lá, né? É do próprio IFSC, né? No IFSC já teve parceria da Prefeitura também, quando tinha o ProEja. Então, a gente já trabalhou com as turmas no IFSC e estamos tentando de novo. Mas o IFSC também tem a EJA lá. Então, tem essas duas coisas. Que não é exatamente, daí não é o mesmo modelo que a professora Vivian apresentou, né? A professora apresentou a configuração da proposta, né, da EJA em Florianópolis, que não é tão comum, né, nas outras redes de educação. Larissa, se tu quiser compartilhar as tuas redes aqui, colocar em forma de link, pode ficar à vontade. Eu sigo ela compartilha sempre bastante coisa, bastante ideias, assim, para quem é professor de geografia, não só na EJA, também nos anos finais, no ensino médio. É legal, assim, para a gente estar discutindo, né, e tendo ideias, assim, para nossa prática. Eu vou falar um pouquinho, quem sabe o pessoal se solte para fazer perguntas ou comentários. Oi. A Maria Helena está com a mãozinha erguida. Ai, perdão, eu não vi. Pode ficar à vontade, Maria Helena. Não sei se tu queres falar ou colocar no chat. Vou falar. Boa noite. Meu nome é Maria Helena. Obrigado por ter esta oportunidade, conversar com as professoras. Devo dizer assim que eu tive bastante experiências em educação não formal, tenho formação em educação popular, e isso me levou a uma identificação na palestra de vocês diretamente com a professora Vivian. Me senti mais de ida e volta no contexto. Mas, mesmo assim, queria fazer algumas perguntas, professora Lilian. A primeira é como vocês manejam com os alunos, a questão do currículo institucional, já que ele é determinado, BNCC, LDB, enfim, tá? E que, de alguma forma, vocês rompem essa hierarquia, pelo que eu entendi. Me deu essa impressão da forma, não? E como os alunos enfrentam esse desafio num contexto que, de forma homogênea, digamos assim, está regido pela educação curricular. Como se dá esse embate na praxis, assim, no dia a dia, para eles. E entre tudo que você falou, que me emocionei bastante, tem uma coisa que me deixou um pouco em dúvida. Eu vou tentar explicar da melhor forma. Você falou que vocês fazem com os alunos, proporcionam para os alunos o produzir pesquisa. Produzir pesquisa já me remonta, me relata a educação institucionalizada, que vocês vinham rompendo essa hierarquia e colocam algo assim. Mas, fundamentalmente, eu entendo esses elementos, principalmente a palavra produzir, tá? Porque ela é carregada de muito conteúdo, no meu entender, tá? Porque ela se transformaria como um elemento, um instrumento de um contexto da educação institucionalizada, tá? O que essa educação reproduz? A produção para o trabalho. E nós estamos trabalhando com trabalhadores e ainda exigimos mais produção, mesmo que seja em outras áreas. Mas eu quero refletir um pouco assim no que isso se refere no contexto social, tá? Porque isso, de alguma forma, visa e sustenta a estrutura capitalista, tá? E trazendo um pouquinho o arrojo
da leitura que a professora Suelen mandou, que achei extraordinário, tá? Os Passageiros da Noite, tá? Como nessa relação de produzir, que está constante na vivência deles e de nós, que somos trabalhadores também, tá? Como ficam seus sentimentos de incertezas e de esperança nessa reprodução, de reconstrução de novas subjetividades que garantam o direito de se entender no contexto social de desigualdade e sendo passageiros do fim, como diz o Arrojo, do fim, do fim, do fim, do fim. Essa seria a minha colocação, assim, referente a tudo que você falou. E depois eu tenho outra para a professora Larissa, mas depois. Obrigada. Respondo agora? Bom, obrigada, Maria Helena, pela pergunta. Eu falei assim, eu até coloquei entre aspas o produzir, justamente para não vir com essa ideia de produzir do capital, do trabalho. Só que a gente chama horas de produção. Mas pensando também em produção artística, produção literária, né? Ou fazer ou produzir, mas com essa ideia, tá? Não é o produzir do... E o fazer pesquisa, o produzir pesquisa, ele não segue necessariamente, não é a pesquisa acadêmica. A gente até brinca, não é a pesquisinha, né? Que tu vai lá no Google, aquela pesquisa que a gente tem quando tem na escola, né? Vamos fazer uma pesquisa sobre... Não, não é isso. E também não é a pesquisa acadêmica. A pesquisa, ela também não tem o formato. Tudo na EJA, assim, como parte do sujeito, são os sujeitos que determinam a própria pesquisa. Então, o mais difícil é o próprio sujeito entender, né? Ou sujeitos em grupos, né? Às vezes faz duplas, as pesquisas em dupla ou individual, desses próprios sujeitos encontrarem a problemática. Tipo, encontrarem a pergunta, o que realmente eles querem saber. Então, todo isso é um processo que a gente demora o quanto demorar. Porque a gente não está acostumado, já é que investe o mundo, a se fazer perguntas. A gente está acostumado a responder as perguntas já prontas, né? Já tem respostas prontas. Então, tem toda essa inversão que já é muito complicado, porque é muito difícil a gente saber o que a gente quer. Que dúvida que a gente tem? E a outra é porque, realmente, você pode fazer, na EJA de Florianópolis, perguntas sobre qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer pergunta. E isso é difícil tanto para os estudantes quanto para os professores, porque acham que só o conteúdo ali que está na base é perguntas válidas. Então, para a gente quebrar esse padrão, tanto dos estudantes, achando que as primeiras perguntas, principalmente os estudantes que a gente tem um perfil, como a Larissa está falando, né? O perfil da EJA em si é um multifacetado. Então, tem as pessoas que nunca saíram da escola, geralmente são os jovens, eles nunca saíram, né? Eles só migraram para a EJA, mas eles não largaram a escola. Tem gente que nunca chegou na escola. Tem muitos estudantes que nunca foram para a escola. E tem outros que foram expulsos por X maneiras, por N motivos da escola. Então, muitos desses que já passaram pela escola, eles têm aquelas perguntas assim, acho que o professor quer que eu saiba disso. Aí vem assim, como é a cultura açoriana? Então, vem umas perguntas que a gente sabe que não vem do estudante. E o trabalho dos professores é mediar até descobrir, poxa, o que você quer saber? Quais são os seus interesses? E fica, cavoca. E todo estudante, então, a partir que ele encontra a problemática, tem uma justificativa. Por que você quer saber disso? Daí isso que é importante, porque o sujeito... Então, uma pesquisa com a mesma pergunta problemática, ela vai para caminhos completamente diferentes, dependendo do sujeito. Aí, para dar um exemplo de hoje... A míriade perguntou do currículo, né? Como é que funciona esse currículo? A míriade de perguntas que temos hoje na EJA, aqui no núcleo que nós estamos. A gente tem qual o início da música funk, como começou, né? Como surgiu a música funk e como surgiu no Brasil, aí depois tem duas partes. Como relatar memórias de infância, como relatar memórias. A gente tem... essa daí é muito grande, eu não sei direito, eu vou errar a pergunta, mas é super interessante, super diferente, assim. Qual a reação dos soldados aliados quando encontraram os campos de concentração? Qual foi a reação / sentimento dos soldados aliados quando encontraram os campos de concentração na Segunda Guerra?
Então, a gente tem tipo, guerra, aí tem questões de saúde, e tudo a ver com o estudante, porque é genuíno. Esse estudante, por exemplo, ele adora ler sobre guerras. Apesar de ele não ter o fundamental completo, ele já lê, ele já tem outros interesses. Tem questões de trabalho, tem questões de ervas medicinais. Então, o currículo, a gente não segue muito o currículo da base, não conta para ninguém. A gente tem não conta. A gente tem a questão de, se o estudante ele consegue procurar, ele é capaz de fazer uma pesquisa, ou seja, ele é capaz de ter o seu interesse, saber encontrar, formas de encontrar, seja pela internet, seja escolher um texto bom, seja identificar falas no jornal, identificar esses material, identificar o vizinho, que também pode ter informação, né? Toda a cultura oral. Se ele consegue identificar, buscar o que ele quer, de certa forma, organizar o seu pensamento, ele já está apto para o ensino fundamental da vida, né? Ele já está apto a organizar, porque é isso que a gente precisa, porque, como a Larissa falou, assim, que conteúdo é impossível. É impossível, humanamente impossível, tu encher de conteúdo, que esse conteúdo que é dito, mesmo na regrinha lá, é impossível. Então, o que a gente trabalha? Bom, se o estudante precisar, ele tem as ferramentas para acessar. Então, um dia ele vai precisar saber as orientações geográficas, tal, porque vai cair na prova, ou porque ele vai pegar um GPS, seja lá por quê. Ele é capaz de pesquisar, porque ele tem um letramento, ele consegue ler, compreender um texto e se organizar. Então, essa é a ideia da EJA de Florianópolis, que é uma luta, porque é muito difícil para os professores e para os estudantes, porque tem essa autonomia do estudante e tem os professores acostumados a dar aula. E é complicado. Não, mas como que o estudante vai sair da EJA sem saber isso? A gente fala, gente, as outras coisas, né? E se ele precisar, ele vai saber. E sabe, tá? A gente também tem exemplos de estudantes que tem gente que está na pós-graduação, e tem gente que não, porque tem gente que vai para a EJA só para tirar a carteira de habilitação. E é o que o sujeito quer. Assim, por que todo mundo tem que querer tudo? Tem que ter tudo, né? Por que tem essa ideia de, não, só vai ser alguém na vida se você tiver o ensino médio, se você completar. Por quê? Tem estudante que só quer carteira de habilitação, e nesse momento é isso que ele quer, e a gente tem que respeitar esse interesse dele nesse momento. Claro que mostrar o mundo inteiro, que é uma coisa que a gente faz na EJA bastante, muito, é o direito à cidade. Então, a gente vai muito a show, vai muito a palestra, vai muito lugar e espalha para a cidade. Porque assim, tu tem que ver, essa cidade também é sua, porque nossos estudantes, os passageiros da noite, geralmente a eles os direitos, né, o direito à cidade não é permitido, né? Enfim, espero que tenha respondido. Muito obrigada, Cirne. Teríamos muito para conversar ainda, mas está tudo bem. Gente, eu vou interromper rapidamente, só para dizer que a Kelly tá projetando as perguntas para facilitar aqui para a gente, aí a gente não precisa ficar procurando no chat. Aí eu já vou colocar aqui a questão quer dizer, a Kelly já colocou, né, a questão da Vitória. Eu só queria antes eu acho que a professora Vivian, que se conseguir responder, eu acho que a professora Vivian que tem esse tipo de informação, né, que a professora Larissa não trabalha mais no SEJA. Eu só queria fazer acrescentar algo, né, que não foi falado, e como a gente tem aqui muitos estudantes que talvez nunca discutiram, né, sobre o tema da EJA, eu acho importante, assim, a gente pontuar, que é o seguinte: a gente tem um cuidado, né, principalmente quem estuda EJA, quem trabalha na EJA, com essa forma com esse artigo que antecede, né, a palavra educação de jovens e adultos, que é a gente sempre se referir à EJA como a EJA, e não o EJA, né? Então, é algo que pode parecer bobo, pode parecer pequeno num primeiro momento, mas não é, né? Porque a luta de quem esteve à frente aí da busca da educação como um direito, né? Um direito em qualquer idade, em qualquer fase da vida, né? E não como, né, como a professora Vivian tinha falado, numa perspectiva de suplência, né? Num modelo assim de reprodução daquilo que se faz exatamente na escola, fazer de uma forma aligerada só para dar o diploma para esses sujeitos, por qualquer motivo que for, né? Enfim, é super importante que a gente reconheça a EJA como a modalidade de ensino que é reconhecida em lei, que tem as suas próprias diretrizes curriculares nacionais, né?
que foi reconhecida na LDB de 96, né? E aí, quando a gente fala o EJA, a gente geralmente pensa no ensino supletivo, né? Nesses cursos esporádicos, nesses cursos isolados, que não tem muita continuidade, né? E que às vezes são desserviço. Não estou dizendo que todos são, mas às vezes acaba sendo, né? Então, a gente sempre fala a EJA considerando a modalidade, né? A professora Larissa falou seja, porque daí ela está falando do Centro de Educação de Jovens e Adultos, mas quando a gente fala na educação de jovens e adultos, a gente fala a EJA, tá? Bem, falando assim, bem resumidamente, tá? Só para que eu acho importante pontuar nesse encontro aqui. Agora, se a professora Vivian puder responder, se souber, né? Essa pergunta da Vitória, que está na tela. Eu respondi no chat. Eu tenho só informação de Florianópolis, aí eu passei ali, tá? Ah, tá. Obrigada. E agora para a professora Larissa. Então, só a questão ali da pergunta, hoje eu não estou atuando na EJA, né, no caso, na Educação de Jovens e Adultos, mas o meu esposo, ele atua no município de São José, pelo estado, e continua o ensino híbrido. Então, a questão, como a professora falou ali do número de matrículas, que é bem flutuante, né, no estado a gente também tem essa questão. Eu não sabia até que Florianópolis pode se matricular a qualquer momento, achei isso muito interessante, porque a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de situações diversas ao longo de um ano, mas só para também esclarecer, porque foi feito, né, um decreto de retorno 100% presencial nesse momento, mas existe hoje, eu não sei se Florianópolis está mantido a questão do ensino híbrido, mas eu sei que São José, alguns alunos que têm comorbidade continuam com atividades remotas. Então, é uma coisa também que eu não comentei, mas a gente tem esse diferencial também, esse olhar. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente, né? Porque o ensino à distância já era um projeto do Estado para ser colocado em prática, tanto que a gente teve aí toda a questão do Google presente no Estado, e a gente teve aí várias discussões em cima disso, mas enfim. Respondendo ali a questão do Arthur, ele comentou a questão de ser conteudista, né? E de se isso contribui ou não, né? Implica para a formação de cidadãos críticos e conscientes. A professora Vivian comentou agora bastante sobre isso, sobre a questão de conteúdo, e eu digo assim no sentido de que na escola, né, na sala de aula tradicional, a gente tem muito aquela visão de que tem que estudar porque vai cair na prova, né? Tem que estudar porque senão você vai reprovar. E na EJA a gente tem uma visão um pouco diferente sobre isso, né? Tanto que não ser conteudista para que a gente possa realmente formar cidadãos mais críticos. Isso não quer dizer que ele não vá saber, que ele não vá compreender ou entender. Mas hoje a gente tem até uma crítica que eu faço à educação, que a educação que a gente tem em sala de aula, por questão da defasagem de ser... Hoje eu sou uma professora que sou formada há uns 10 anos, mais ou menos, né? Mas eu tive aula com professores que eram formados há 30 anos e esses professores tiveram aula com professores que eram formados há 50 anos. Então, a gente tem uma defasagem histórica bastante grande, onde hoje a gente não tem mais a Barça, né? A gente não tem mais o dia a dia dos alunos na biblioteca, mas sim no Google, né? Então, hoje, será que é tão importante assim o meu aluno decorar o que é paralelo e meridiano, o que é linha do Equador e meridiano de Greenwich, né? Ou será que não é importante ele compreender por que no Brasil a gente tem diversos climas e por que quando ele foi viajar para o Nordeste era calor em junho, né? Ou seja, o conteúdo no sentido de que a gente possa trazer uma ideia mais crítica, não sei se eu me fiz entender, porque se eu cobro só o conteúdo do aluno e ele não consegue fazer relações, ele não consegue fazer a interpretação, isso fica num universo de decoração, né? Eu vou decorar, eu vou entender para aquele momento, mas no dia a dia, como é que eu coloco em prática? Né? E ao meu olhar, assim, eu tenho uma visão de conseguir fazer ter esse dia a dia mais crítico, né, da criticidade. O aluno ele traz esse senso dele de também dialogar e questionar. Então por que onde eu moro não tem saneamento básico? Se ele fala isso, é porque ele entende o que é saneamento básico, ele entende quais são
as demandas que existem, né? Por que na minha casa falta água direto? Né? Ou por que eu tenho uma drenagem poluída, né? Enfim, numa encosta, né? Enfim, estou trazendo aqui para a visão geográfica, né? Mas eu vejo nesse sentido, assim. E como eu comentei, né? Não seja para a gente ter um curto espaço de tempo, a gente tem que diminuir, né? A questão do conteúdo ali, linkando os conteúdos chaves para a gente poder dialogar com os alunos. Tanto que eu levei até Milton Santos aí para meus alunos e teve um que se apaixonou e começou a ler, enfim. Mas dialogando, né? Sobre o mundo atual, né? E sobre a questão da falta de acesso, né? Falei para eles também a questão da pandemia, a questão das tecnologias, enfim. Não sei se eu me fiz entender, mas qualquer coisa estou por aqui também. Eu vou deixar como sugestão para todo mundo que está aqui, né? Eu passei para quem é da turma de estágio e para as outras turmas também, que eu convidei, eu coloquei esse texto, só o primeiro capítulo no Moodle, que a Maria Helena citou, né? Quem tiver interesse, eu super recomendo o livro do Miguel Arroyo, que se chama Passageiros da Noite. Então, assim, quem se interessa, né, pela educação de jovens e adultos, ou até quem pretende trabalhar na educação de jovens e adultos, é um livro muito legal, assim. E ele trata muito sobre essa questão que vocês estão respondendo as questões sobre ser conteudista, né, ou sobre ter um modelo aí diferenciado, né, que preza, né, que valoriza os conhecimentos dos estudantes, que tem o estudante na centralidade, né, do método de ensino, de trabalho, é um livro que levanta bastante questões assim para a gente pensar junto. Eu gosto bastante de trabalhar esse livro quando a gente fala em EJA, né? É uma sugestão. E eu, naquela exposição rápida que eu fiz no começo, né, na introdução da roda, eu trouxe alguns pontos que são levantados naqueles estados do conhecimento, né? E eu não comentei, acabei não colocando, mas é sim, né, trazido tanto em 2002 quanto hoje ainda nos trabalhos, a questão que a professora Vivian comentou de práticas infantilizadas, né? De materiais de uma forma um pouco infantis, que são práticas reproduzidas, né? Que professores que utilizam isso lá na educação infantil, nos anos iniciais, ou mesmo nos anos finais, e aí acabam reproduzindo essas práticas na EJA, né? E aí isso sim é identificado, isso permanece, e é uma questão que tem a ver também daí com a formação de professores, né? E que a formação continuada acaba tendo um papel, assim, muitíssimo importante. E aí, quando a gente falou ali dos professores substitutos, né? Essa questão dos professores substitutos é algo que a gente tem que problematizar bastante, né? Não só no caso da prefeitura de Florianópolis, mas em todos os lugares, né? Muitas vezes a gente tem inúmeros professores substitutos ou só professores substitutos na EJA, que acaba dando uma rotatividade muito grande. Então, o professor começa, mas não termina, né? Às vezes também a gente sabe que a questão dos professores substitutos são professores que não têm estabilidade, né? Então tem toda uma questão de terem muita dificuldade para se dedicar também, estudar sobre, né, essa modalidade. Mas eu vi que tem alguém, a professora Rosa, ela escreveu aqui no chat, tem como colar, Kelly? Senão eu posso ler também. Que ela eu coloco aqui rapidinho. Coloca? Então tá. Aliás, eu acho que um mês, mais ou menos, a gente, né, do Lepegel, nós fizemos uma postagem no Instagram do Lepegel. Quem não segue ainda, recomendo muito seguirem. A gente fez uma postagem sobre a EJA, justamente sobre a EJA, em que a gente coloca ali algumas, claro, de uma forma muito breve, né? Porque no Instagram tudo é muito resumido, mas a gente colocou ali algumas dicas para quem trabalha, para quem pretende trabalhar, né, ou estudar a educação de jovens e adultos. Então, quem tiver interesse, segue lá e procura a postagem que está no feed do Lepegel.
faltou um A ali nas as abordagens. Eu peço desculpa. As abordagens. Ficou a abordagens. Eu escrevi muito rapidamente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, daí elas podem comentar já com alguma outra questão. A Gislene também comentou com relação ao número de matriculados na EJA. Ela disse que na sala de aula o número deve ser relativamente reduzido em relação ao número total de matriculados, assim como ocorre em outras modalidades de ensino. Sim. E também uma questão é que, isso eu acho que tanto a professora Larissa quanto a professora Vivian podem responder, é a questão da evasão, né? Que, infelizmente, a questão da evasão também é bastante grande, né? Sobretudo depois da pandemia, né? E nesse contexto, assim, meio caótico, meio catastrófico, não só sanitário, mas também econômico, político, né? Que acabou, isso... eu li, não sei agora dizer referência, né? Mas que sim, que a evasão cresceu bastante nesse período, tanto nas escolas, no ensino regular, fundamental e médio, quanto também na EJA. Sim, na universidade também, né, Gislene? É verdade, na universidade também. Não, professora, eu comentei em relação ao estágio que eu estou fazendo agora, estágio 3, né? E o número de alunos em sala de aula é bem reduzido, inclusive agora pós-pandemia. Então, não foi só durante a pandemia, a gente percebeu, né, essa questão da evasão escolar e tal, mas agora pós-pandemia continua o mesmo problema, sabe? E no ensino presencial, ensino regular, né? Uhum. Obrigada, Gislene. Desculpa, Larissa. Não, imagina, eu que me meti aqui sobre essa questão dos estudantes matriculados, né? Durante a pandemia, eu também trabalhei na Escola Apolo, que foi uma escola criada pelo Estado para dar suporte aos alunos que estavam em aula remota, mesmo no retorno híbrido na educação. E a gente teve, ao mesmo tempo, tá, um número maior de matrículas no sentido de muitos alunos que estudavam em escolas, principalmente particulares, por situações diversas, econômicas principalmente, né? Muitos tiveram que se desmatricular, e na época eu também dava aula numa escola da rede privada, e que aconteceu muito isso, assim, e sobrecarregou muitas escolas públicas também. Como a EJA, a gente tem uma outra situação que traz outras demandas, né? Acaba que o número de matriculados não necessariamente é baixo, mas de presença em sala de aula, de convívio ali, acaba sendo bem dificultoso, né? Como eu comentei, de alunos estarem matriculados em horários de trabalho, né? Então, teve essa situação também. A professora Larissa, eu acho que eu não mandei para ela o texto, né? Imagino que ela não conheça o texto, mas o que ele chama o que o Miguel Arroyo, né? Ele se refere ao Passageiros da Noite, claro, né? Imagino que todo mundo quando lê esse título, né, de Passageiros da Noite, é porque a maior parte dos estudantes da EJA fazem EJA de noite, no período da noite, né? Porque trabalham durante o dia. A maior parte deles trabalham durante o dia, né? E aí, por que passageiros, né? Passageiros no sentido de que eles estão nos deslocamentos, né, diários. Então, os passageiros que geralmente se encontram nos ônibus e nos pontos de ônibus, né, indo e vindo dos seus locais de trabalho, da sua casa para o local de trabalho, depois do local de trabalho para a EJA, depois da EJA para casa, né? Que não são os mesmos passageiros e nem os mesmos percursos das pessoas que não são da classe trabalhadora, né? Então ele problematiza essa questão, né, de serem trabalhadores, e também algo que a gente não falou, não porque não é importante, mas porque é pouco tempo para a gente discutir,
tem toda a questão da interseccionalidade, toda a questão, né, dessas desigualdades que passam por questões raciais, por questões de gênero, né, por várias questões que não é somente classe social, né, o que determina aí essas desigualdades e as exclusões, né, que esses sujeitos da EJA são sujeitos. Enfim, não sei se tu consegue responder, Larissa, tu fica à vontade, tá? Então, acho que eu vou centralizar a minha fala no sentido final ali da frase que fala sobre a questão de perspectiva de mudança. Né? A EJA, ela traz uma nova oportunidade para muitos trabalhadores, principalmente, em que conseguem se ver novamente no papel de sonhador, né? E quando eu falo sonhador, não é um sonho assim distante, mas um sonho que é próximo à realidade. Eu lembro que eu tinha uma aluna no ano passado, ano retrasado, se eu não me engano, que ela trabalhava com unhas, esmaltação e gel, até brincava que as unhas dela eram maravilhosas, e mesmo ela já tendo uma profissão, ela tinha muita necessidade de voltar a estudar e conseguir se qualificar mais. Então, nesse sentido também, né, que a professora até comentou, às vezes eles querem para uma carteira de trabalho, uma carteira de motorista, né, os sonhos são diversos, e aí já ela vem no sentido de trazer novamente essa perspectiva, né, de futuro e de sonhar com, às vezes, um sonho que foi adormecido, enfim. Então, eu vejo que é uma nova oportunidade e que a gente tenta estimular também muito isso neles, né, de que, eu não vou terminar e vou ficar por isso, mas que eu posso, sim, buscar algo mais, e não que seja uma obrigação, né, mas trazendo, às vezes, um olhar que em muitos casos nunca foi possível, né? Situações de meninas que engravidaram jovem, e a gente sabe que a mulher pode, né, tá onde ela quiser, enfim, nada, não é questão de ser mãe, mas sim a questão de ter poupado o resto de todos os desejos da vida em cima da maternidade, né? Então, eu vejo nesse sentido, assim, que sim, traz uma nova reflexão, né? E também o papel social que tem ali a escola, né? De você conviver com outras pessoas, de ver outras pessoas que estão já inseridas no mercado, que estão saindo dali já indo para um curso técnico. Sempre tem, né, uma menina que está fazendo enfermagem. Eu tive um aluno também que já estava trabalhando com logística. Eu trabalhei também no SEDUP, que a gente tem cursos técnicos gratuitos pelo Estado, fica ali no SEJA, que é no centro de Floripa, e que tem cursos muito bons ali, então a gente também comenta muito para eles, né, que tem também essa oportunidade de conseguir se qualificar e não só para o mercado de trabalho como, né, massa de manobra, como a gente fala, né, mas também conseguir mudar a sua realidade, né, e trazer esse novo olhar aí sobre a sua própria realidade. Não sei se mais ou menos por aí que eu queria comentar. Eu acho que a EJA ela tem um papel muitas vezes, e aí por isso que a gente tem que defender que a EJA ela tenha a sua, seja respeitada a sua especificidade, né? É uma modalidade de ensino que não deve repetir o que aconteceu, o que acontece nas escolas de ensino fundamental e médio, né? E muitas vezes é na EJA que se recupera muitas autoestimas de muitos estudantes que têm uma autoestima muito fragilizada, né? Justamente pelos, às vezes, repetidos fracassos escolares que viveu, né? Às vezes tem memórias muito ruins em relação à escola, né? A escola do seu passado, né? Não a escola do passado, mas do passado de cada um. E muitos desses estudantes, quando encontram na EJA um lugar acolhedor, um lugar que valoriza o seu conhecimento, né? E um lugar que permite, sim, dar um diploma e seja lá o porquê que o aluno, né, que o estudante tem o sonho de ter um diploma, isso é maravilhoso, porque a gente só está respeitando um direito constitucional, né? Que é o direito à educação. Todo mundo tem direito à educação. Então, mas que ao menos seja uma educação que respeite, né? Seja um processo formativo que respeite cada um, né? E o seu próprio processo de aprendizagem, enfim, né? E as suas próprias particularidades. Isso é importante. Gente, a lista de presença
né? Não sei se alguém não viu, passou aqui já algumas vezes no chat, eu acabei não falando, mas quem está presente aqui na roda de conversa tem direito a um certificado, né? E aí tem que assinar essa lista de presença que está o link aqui no chat. Mais alguma pergunta ou comentário que queiram fazer para as nossas convidadas? Bom, então eu quero agradecer mais uma vez, né? Agradecer tanto a quem esteve assistindo aqui, né? Fazendo perguntas, participando, quanto a quem auxiliou aqui, a Kelly, né? A professora Rosa e todo mundo que está envolvido, e muito especialmente as convidadas, a professora Larissa e a professora Vivian. Gostei muito da nossa conversa, adoraria fazer outras, né? Porque a gente sempre tem, eu pelo menos, tenho sempre a sensação de que tem muito a ser discutido sobre educação de jovens e adultos, né? Mas a ideia realmente é que fosse nesse espírito de troca, né? E que a gente pudesse dialogar como foi feito. Então, agradeço muito vocês. E se quiserem se despedir, fiquem à vontade. Eu queria só agradecer e falar que espero que eu tenha plantado a sementinha, que vocês se apaixonem pela EJA, porque, como a Larissa disse, para mim, se é para optar pela educação, eu vou só trabalhar na EJA. Eu já fui efetiva em São José e eu larguei, porque eu sou apaixonada pela EJA. Então, espero que tenha rolado. E eu sou substituta, tá? E é isso. Muito obrigada. Achava que tu eras efetiva na rede, não? Olha só. Obrigada, Vivian. Faço das palavras da professora Vivi as minhas, realmente, assim, a EJA é apaixonante, a gente tem os desafios, mas a gente tem uma recompensa que vale todo o nosso esforço, ver, né, no final do trajeto a gente tem, na EJA a gente tem muitas despedidas, né, porque os alunos, eles vêm e vão muito rápido, mas é maravilhoso, e eu quero agradecer a oportunidade e de poder rever, né, a Suelen, que a gente já foi colega de sala, a professora Rosa também, que já foi minha professora na UDESC, e quero desejar aí a todos um bom caminho, né, um bom trilhar aí pela vida acadêmica, pela vida docente, e espero vê-los aí no chão de sala de aula logo. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau.